E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Israel. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais antigos e influentes da história da humanidade, mas de um jeito que você provavelmente nunca viu. A gente costuma pensar na Bíblia como uma fonte de ensinamentos religiosos, histórias de fé e parábolas, certo? Mas e se eu te dissesse que, escondidas nas suas páginas, existem descrições de criaturas tão fantásticas que poderiam facilmente ter saído de um filme de fantasia ou de um bestiário medieval? Pois é exatamente isso que vamos explorar. Preparem-se, porque hoje vamos conhecer os 5 animais mais estranhos citados na Bíblia. São seres que desafiam a nossa compreensão moderna da zoologia, criaturas colossais, monstros marinhos aterrorizantes e até mesmo figuras que se tornaram lendas populares por conta própria. A gente vai investigar as passagens, entender o contexto e tentar desvendar que animais poderiam ter inspirado essas descrições tão vívidas e, por vezes, assustadoras. É uma viagem que mistura teologia, história, mitologia e uma boa dose de mistério. Então já se ajeita aí na cadeira, porque a nossa expedição pelo lado mais bizarro da fauna bíblica está prestes a começar. E antes da gente ir para o nosso primeiro animal, eu quero saber de você. Já ouviu falar de alguma criatura estranha na Bíblia? Já leu alguma passagem e pensou, ué, que bicho é esse? Deixa aí nos comentários se você já conhecia algum deles ou se tem algum palpite. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro gigante. Para começar a nossa lista, vamos falar de uma criatura tão imensa que a própria Bíblia a descreve como a obra-prima de Deus. Estou falando do Behemoth, ou Behemoth, em algumas traduções. A sua principal aparição está no livro de Jó, um dos textos mais poéticos e filosóficos das Escrituras. Nesse livro, depois de Jó questionar Deus sobre o porquê de tanto sofrimento, Deus responde mostrando seu poder e sua sabedoria. E uma das provas desse poder é a descrição de 2 criaturas formidáveis que ele criou. A primeira delas é o Behemoth, o Senhor da Terra. A descrição em Jó, capítulo 40, é simplesmente impressionante. Ele é apresentado como um animal herbívoro, que come erva como o boi, mas não se engane pela dieta. Sua força é descrita como algo monumental, localizada em seus lombos e no umbigo do seu ventre. Seus ossos são como tubos de bronze, sua estrutura como barras de ferro. A passagem diz que ele move sua cauda como um cedro, uma das árvores mais fortes e imponentes do Oriente Médio. Só por essa comparação já dá para ter uma noção do tamanho e da robustez dessa criatura. Ele deita-se sob as árvores de lótus, nos pântanos, e os rios não o assustam. Mesmo que o Jordão transborde, ele permanece tranquilo. Mas afinal, que animal seria esse? Muitos estudiosos e teólogos debatem essa questão há séculos. Algumas interpretações sugerem que o Behemoth poderia ser uma descrição poética e exagerada de um animal real, como o hipopótamo ou talvez até o elefante, animais conhecidos por sua força e por habitar em regiões com rios e pântanos. Outros acreditam que poderia ser uma referência a um dinossauro, como o saurópode, baseando-se na descrição da cauda como um cedro. E, claro, existe a interpretação de que o Behemoth não é um animal literal, mas sim uma criatura mitológica, um símbolo do poder indomável da natureza terrestre, criado para mostrar a Jó e a toda a humanidade a grandiosidade da criação divina. Se o Behemoth era o Senhor da Terra, o seu irmão de criação era o soberano absoluto dos mares, o Leviatã. Se você tem talassofobia, o medo de águas profundas, prepare-se, porque a descrição dessa criatura é o material dos piores pesadelos. O Leviatã é, sem dúvida, um dos monstros mais famosos da Bíblia, citado não apenas em Jó, mas também nos Salmos e no livro de Isaías.
Ele é a personificação do caos primordial, um monstro marinho de poder tão avassalador que nenhum homem ousaria desafiá-lo. Em Jó capítulo 41, Deus descreve o Leviatã em detalhes aterrorizantes. Ele pergunta a Jó: você pode pescar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com uma corda? A resposta, claro, é não. A criatura é coberta por fileiras de escudos tão juntos que nem o ar passa entre eles. Suas costas são como fileiras de escudos, fechados com um selo apertado. Seus espirros lançam faíscas de luz e de sua boca saem tochas de fogo. Fumaça sai de suas narinas como de uma panela fervente. Seu hálito incendeia o carvão e sua boca lança chamas. Ele faz o abismo ferver como uma panela e agita o mar como um pote de unguento. Assim como o Behemoth, a identidade do Leviatã é um grande mistério. A descrição levou muitos a especularem que poderia ser uma baleia, ou, mais provavelmente, um crocodilo do Nilo, que era um animal temido e reverenciado no Egito Antigo. A menção de escudos nas costas e a força da mandíbula se encaixam bem com o crocodilo. No entanto, as partes sobre cuspir fogo e fumaça claramente nos levam para o campo da mitologia. O Leviatã é frequentemente visto como um símbolo do mal, do caos. Em algumas tradições, ele é um dragão marinho primordial que será derrotado no fim dos tempos, representando a vitória final da ordem sobre o caos. Agora vamos para uma criatura que todo mundo conhece, mas que muita gente se surpreende ao saber que ela é mencionada na Bíblia: o unicórnio. Calma, não imagine imediatamente aquele cavalo branco com um chifre em espiral e que solta arco-íris. A história aqui é um pouco mais complexa e, como quase tudo que envolve traduções de textos antigos, depende muito da interpretação. A palavra que deu origem a essa confusão é o hebraico Raem, que aparece cerca de 9 vezes no Antigo Testamento, em livros como Números, Deuteronômio, Jó e Salmos. O Reem é consistentemente descrito como um animal de grande força, selvagem e indomável. No livro de Jó, por exemplo, pergunta-se se o homem conseguiria domesticar o Reem para arar a terra, ressaltando sua natureza indomável. O problema começou quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, na versão conhecida como Septuaginta. Os tradutores usaram a palavra grega monokeros, que significa literalmente um chifre. Mais tarde, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, na Vulgata, a palavra usada foi unicornis, que também significa um chifre. E foi assim que, na famosa versão King James, em inglês, a palavra unicorn apareceu. Mas que animal era o Reem original? A maioria dos estudiosos modernos acredita que a palavra se referia ao auroch, uma espécie de boi selvagem extinta, que era enorme, forte e muito agressivo, habitando a Europa, Ásia e norte da África. Outras possibilidades incluem o rinoceronte ou talvez o oryx, um tipo de antílope com 2 chifres longos e retos que, quando visto de perfil, pode parecer ter apenas um. Portanto, o unicórnio da Bíblia provavelmente não era a criatura mágica que conhecemos hoje, mas sim um poderoso animal real, cuja tradução literal de um chifre acabou alimentando um dos mitos mais duradouros da nossa cultura. Agora vamos sair um pouco das páginas estritas da Bíblia canônica para entrar no fascinante mundo da tradição e do folclore judaico. Aqui, encontramos uma criatura tão colossal que faz qualquer ave que conhecemos parecer um passarinho. Conheçam o Ziz, junto com o Behemoth, rei da terra, e o Leviatã, rei do mar. O Ziz forma uma tríade de monstros primordiais, sendo ele o indiscutível rei dos céus. Embora não seja mencionado diretamente na Bíblia, que a maioria das pessoas usa, ele é referenciado em textos apócrifos e no Talmud. A principal referência que o conecta à Bíblia vem de uma interpretação do Salmo 50, que diz: "Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo." A palavra hebraica para feras do campo é Ziz Shaddai,
E alguns rabinos interpretaram Ziz não como uma palavra genérica, mas como o nome próprio dessa ave monstruosa. A descrição do Ziz é de uma magnitude que desafia a imaginação. Disse que ele é tão grande que, quando está de pé no fundo do oceano, sua cabeça alcança o céu. As lendas contam que suas asas são tão vastas que, quando abertas, são capazes de bloquear a luz do sol, causando um eclipse. Ele seria o protetor de todas as aves menores e, segundo a tradição, assim como o Behemoth e o Leviatã, a carne do Ziz será servida em um grande banquete para os justos no final dos tempos. O Ziz é um exemplo perfeito de como o imaginário religioso pode pegar uma pequena semente de um texto sagrado e cultivá-la até se tornar uma lenda gigantesca e fantástica, criando um universo mitológico rico que complementa e expande as histórias originais. Nosso último animal é uma criatura cujo nome sozinho já evoca perigo e veneno, o basilisco. Esse ser misterioso também é fruto de desafios de tradução e da fusão de lendas ao longo do tempo. Na Bíblia, encontramos referências a uma serpente mortal em vários livros, como Provérbios, Isaías e Jeremias. A palavra hebraica original é tsefa ou tsifoni, que se refere a uma cobra venenosa, provavelmente uma víbora ou najá. No entanto, quando a Bíblia foi traduzida para o grego e o latim, os tradutores escolheram a palavra basiliscos, que em grego significa pequeno rei. Essa escolha não foi aleatória. Na mitologia greco-romana, o basilisco já era uma criatura lendária, conhecida como o rei das serpentes, não por seu tamanho, mas por seu poder. Ele era descrito como uma pequena serpente, às vezes com uma marca em forma de coroa na cabeça, cujo veneno era tão potente que podia matar à distância, corrompendo o ar com seu hálito ou simplesmente com seu olhar. Olhar diretamente para um basilisco significava morte instantânea. Essa fusão da serpente venenosa da Bíblia com o monstro mitológico europeu criou uma figura ainda mais aterrorizante. Com o tempo, a lenda do basilisco evoluiu. Na Idade Média, acreditava-se que ele nascia de um ovo de galo chocado por um sapo ou uma serpente. Sua aparência também mudou, passando de uma simples cobra para um ser híbrido, muitas vezes com corpo de serpente, cabeça e pernas de galo. É essa imagem que se popularizou em bestiários e mais recentemente na cultura pop, como em Harry Potter. Portanto, o basilisco da Bíblia era, muito provavelmente, uma cobra real e perigosa, mas seu nome acabou sendo o portal para que uma das criaturas mais mortais da mitologia se infiltrasse nas páginas sagradas. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo zoológico mais fantástico e misterioso de todos, o da Bíblia. Do colossal Behemoth ao aterrorizante Leviatã, passando pelo mal-entendido unicórnio, pela ave gigante Ziz e pelo mortal basilisco, vimos que as Escrituras são muito mais do que apenas histórias. Elas são um reflexo das tentativas da humanidade de entender o mundo ao seu redor, de explicar o inexplicável e de dar forma aos seus maiores medos e à sua admiração pelo poder da natureza e do divino. Cada uma dessas criaturas nos conta algo sobre a cultura, a linguagem e a imaginação das pessoas daquela época. É fascinante pensar como traduções, interpretações e o folclore popular transformaram animais reais ou símbolos poéticos em monstros lendários que sobrevivem até hoje na nossa cultura. A linha entre zoologia, mitologia e teologia se torna incrivelmente tênue, e é nesse espaço que a curiosidade floresce. Espero que vocês tenham curtido essa exploração tanto quanto eu. Agora, a pergunta final é para vocês. De todos esses animais que vimos hoje, qual você achou o mais estranho ou o mais fascinante? Foi o poder bruto do Behemoth? O terror aquático do Leviatã? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. E se você curte esse tipo de conteúdo, que mistura história, mistério e curiosidades, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer.
E, o mais importante, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos muitas outras curiosidades bíblicas e históricas para desvendar juntos. Muito obrigado pela sua companhia nessa aventura de hoje. Um grande abraço e até a próxima!